vamos agora para a política, e eu vou aqui com uma notícia, com uma nota aqui que nós demos, uma matériazinha, falando então sobre Lula defende regulação das redes sociais em carta para a Unesco, e eu vou provocar aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Regulação das redes sociais. É censura ou não? O que você acha, Duda? Eu acho que o PT e o Lula, o que eles querem, na verdade, é realmente censurar ou induzir os jornalistas à autocensura. Essa questão aí da cartinha que ele mandou para a Unesco fala ali, acho que uns 3 momentos de regulação das redes sociais. A Unesco não vai fazer nada em relação a isso, tá? Não vai decidir uma norma mundial. O Lula, a cartinha fala uma coisa dessa, né? De um esforço internacional para. Não tem nada disso. Agora, o Lula, sim, está numa guerra interna, em que o governo dele adotou várias medidas e criou procuradorias e grupos diversos com esse objetivo final de controlar as redes sociais, e o Lula quer ter o carimbo da Unesco. Né? Só de mandar a cartinha, e a cartinha ser lida lá nessa reunião que vai ter na Unesco, ele já consegue esse carimbo, mas no fim é só para dar um vernizinho aí de internacional para um desejo antigo dele aí, que é realmente controlar a imprensa, né, e evitar críticas. Duda, deixa aqui. Agora eu vou fazer uma provocação com você. A questão da regulação das redes sociais, Lula diz, né, que seria então uma medida aí para a gente combater as fake news, a desinformação. De que forma você acha que a gente conseguiria, então, combater a desinformação nas redes sociais tão nociva? A gente vê isso acontecendo desde 2016, a gente tem ali no auge lá das eleições nos Estados Unidos, nós tivemos aí o que foi, ou como operaram as fake news e a desinformação. Como é que a gente, então, trata disso sem que seja necessária a regulação da mídia? Então, acho que o primeiro passo, Vanessa, é entender que a desinformação vai acontecer. Ela é uma realidade. É impossível você controlar o que está todo mundo colocando nas redes sociais, no YouTube, e verificar a autenticidade de cada uma dessas coisas. E se você cria um organismo dentro do governo para dizer o que é verdadeiro, o que é falso, aí, na verdade, você cria um outro problema, que é a censura e a perseguição e tudo mais. Então, acho que seria mais interessante, Vanessa, entender que a desinformação existe, esses conteúdos estão aí. O que o governo pode fazer, primeiro, é ajudar as pessoas a entenderem, a prevenirem, né? a buscar a fonte das informações. É uma questão que passa um pouco pela educação, né? E que já é muito eficiente. Tá? Então, se você calcular a quantidade de desinformação que teve na última eleição presidencial, foi gigantesca. Mas muitas pessoas não foram contaminadas por isso e nem mudaram a opinião. Né? Acho que a gente teve um episódio, sim, entre os evangélicos, que o Bolsonaro conseguiu cativar com aquela história de que o Lula ia fechar a igreja e tudo mais. Então, esse, por exemplo, pode ser um público que pode ser objeto de campanhas de informação. Né? Aí também vai das pessoas quererem participar disso, mas o que o governo pode fazer é mais dessa linha de educar as pessoas para identificar essas informações falsas, em vez de querer controlar tudo que é publicado, porque isso é inviável, é impossível e ainda pode dar margem a um organismo aí de censura governamental. A gente teve hoje o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmando que é relativamente fácil distinguir o que é uma opinião de um crime, falando justamente sobre essas opiniões que circulam, essas publicações nas redes sociais. Está aí, olha, na tela.
relativamente fácil distinguir o que é uma opinião do que é um crime, né? O magistrado, ele afirmou que não há problemas em fazer queixas políticas, mas destacou que ameaçar ministros, por exemplo, é crime, e ele fala também na questão da desinformação. Ele fala logo aqui embaixo, o magistrado também falou sobre o combate à desinformação na internet e citou exemplos relacionados à pandemia e às eleições. Se alguém disser na internet que querosene é bom para curar a Covid, essa não é uma desinformação neutra ou ingênua. Ela pode matar pessoas. Eu entendo que em situações concretas pode haver dificuldade de determinar o certo ou não, mas para isso existe o poder judiciário, para fazer uma ponderação das circunstâncias em jogo. Você não pode, por exemplo, dizer eu tenho prova de que houve fraude nas eleições se não tiver. A naturalização da mentira não é algo aceitável em uma sociedade civilizada e não pode ser uma estratégia política, afirmou Barroso, né? Então aí a gente entra nessa discussão, né, Du, da questão da educação e das pessoas entenderem que a desinformação ela não é uma mera mentira. A desinformação ela é milimetricamente calculada para atingir um objetivo. Né? Ela não é não é liberdade de expressão. A desinformação ela é toda montada utilizando elementos que são verdadeiros, ela é distorcida e ela tem sempre um objetivo. O objetivo nunca é muito bom, né? Mas eu queria saber do Wilson, a opinião dele sobre essa questão da regulação das mídias. Wilson, o que você acha? Então, Vanessa, eu concordo contigo, mas é assim, como a gente sempre aqui faz como a gente sempre conversa aqui nos bastidores, eu gosto sempre de fazer queria fazer aqui só um parênteses, colocar uma vírgula. Eu tenho um pouco de dificuldade sobre essa história de regulação, de fake news, o que não é fake news e tal, porque tem uma questão que é o dolo, né? E, assim, eu preciso ter elementos que me comprovem o dolo, né? Parafraseando Milor Fernandes, né? Errar é humano e ser apanhado em flagrante é burrice, sabe? Então, assim, às vezes tem algumas peças de desinformação que não necessariamente tem um dolo, mas é simplesmente fruto da ignorância, né? O chat aqui, inclusive, alguém falou sobre educação. Então, tem um pouco disso, sabe, Vanessa? Eu tenho um pouco de dificuldade, porque entra um pouco também na questão do dolo. Acho que você precisa, para você punir, entrar com uma ação estatal, você precisa necessariamente configurar um dolo. Aí, beleza, você tem um crime e aí realmente é ponto pacífico. Eu acho que a gente não tem nem que se discutir nesse aspecto. Só que tem muito caso que tem muita burrice na internet, sabe? Tem gente que fala umas groselhas, assim, que são, sabe? E aí eu fico pensando, e aí realmente eu tô colocando aqui para todo mundo pensar um pouco, né? Colocar o papo aqui para reflexão geral. Eu vou criminalizar burrice é crime, sabe? Tem muita gente burra por aí, entendeu? Só que com a internet, qualquer boboca, né? Você acha no direito de abrir o microfone e falar bobagem, sabe? E aí eu lembro da história, inclusive eu tava tendo uma discussão outro dia com os colegas sobre o episódio do Monark, né? Aquele clássico episódio do Monark dele falando, defendendo a existência do partido nazista e blá, blá, blá. Aquilo ali teve dolo? Dolo porque ele foi burro, né? Ele foi burro ali. Ele foi um menino que imaginava uma teoria de que a liberdade ela é um bem essencial e ilimitado, e logo, pelo fato de você associar a liberdade a um bem ilimitado, né, você tem direito de fazer qualquer coisa. Não! Com certeza um menino desse nunca leu nada sobre contrato social, ele nunca leu um Durkheim, ele nunca leu um Thomas Hobbes, ele nunca leu um livro de sociologia moderna, ele nunca leu, por exemplo, que existe uma coisa chamada tecido social, ele nunca leu algum princípio filosófico para você estabelecer que numa sociedade a convivência ela se estabelece a partir de limites que são consensualmente aceitos pelos demais humanos. Então, assim, aí eu me pergunto, aí lógico, colocando aqui na roda, eu vou botar um moleque desse na cadeia pelo fato de ele ser burro o suficiente, de ele não ter lido alguns clássicos da literatura, de ele não entender o que ele está falando? Não sei. Eu tenho essa dúvida, sabe? Então, eu fico realmente... Oi, Duda. É uma boa dúvida. Eu lembrei aqui essa questão do dolo.
Tem muitas pessoas que acham que a vacina não previne contra a Covid ou contra outras doenças, tá? Então, se essa pessoa pega e coloca na internet assim, dizendo isso, olha, as vacinas não funcionam, ela está cometendo um crime, né? Dolo, eu acho que não tem. Eu acho que é a opinião sincera daquela pessoa. Mas é um crime de desinformação? Não existe um crime de desinformação. E aí, naquela frase do Barroso, eu acho que tem muitos crimes que são cometidos na internet que já tem um enquadramento no Código Penal, porque são cometidos também fora da internet. Então, crime de você ameaça alguém de morte, que é um exemplo que ele dá, o racismo. Então, já existe um crime, você pode denunciar a pessoa e ela vai ter que responder por isso, né? Agora, criar uma coisa que seja um crime de desinformação e começar a punir as pessoas por desinformação, aí eu já acho que é uma outra seara e é bem mais difícil de captura, de definir o que é crime e o que não é. Né? Mas você consegue entender, Duda, o mecanismo da desinformação? O dolo está na origem da desinformação, que ela vai sendo replicada por essas pessoas que o Wilson está falando. Você, né, você falou, a pessoa foi ali e escreveu que poxa, a vacina não funciona. Provavelmente ela recebeu essa informação ali no Zap, né, da rede do Zap, que aquilo ali se alastra. O dolo está em quem criou essa informação. Você consegue entender o mecanismo da desinformação? É isso. Não quando ela se alastra pelas pessoas comuns, porque o objetivo é justamente esse, quando a desinformação ela é criada. O objetivo é que ela se espalhe o mais rápido possível. Sempre de maneira... Ela é muito bem escrita, com muitas citações. Não, estudos apontam que cientista da Noruega diz não sei o quê. O texto ele é muito bem construído para que ele... aparente veracidade, quando ele é construído dessa forma, ele tem um objetivo e ali tem o dolo. O dolo não está justamente na pessoa que, por não buscar a informação, por não checar aquela informação, ela acaba passando isso adiante. E aí eu vou concordar com você no começo. É uma questão de educação. É uma questão de começar a educar as pessoas para um outro tipo de comportamento das redes, para que elas passem a checar as informações, buscar fontes jornalistas, né, profissionais, são pessoas dedicadas àquilo. A gente passa o dia inteiro checando informação, não é, Duda e Wilson? O tempo inteiro. A gente recebe aqui dicas de coisas e a gente fica ao telefone checando com fontes. Então, aí eu concordo plenamente com você, Duda. Aí entra a questão da educação. Mas a gente sabe também que a desinformação, a gente viu na pandemia o quanto ela contribuiu para mortes. Hoje em dia não cabe mais você falar, a vacina não funciona. Veja como a gente está hoje, né? E como a gente estava há 1 ano e meio atrás. Então, a gente sabe dos prejuízos que a desinformação trouxe. E sim, é muito difícil você identificar a origem da desinformação. E o dolo está na origem, não naquela pessoa comum que ali vai no Twitter e fica compartilhando, enfim. Eu tenho dificuldade de imaginar quem que é essa pessoa lá no começo, sabe? Que pega. E eu também acho que seria difícil. Eu acho que também seria difícil, eu concordo com isso, de que é difícil você identificar o dolo. Né? Fez isso com a intenção de. Eu acho que. Deixa eu só contribuir um ponto que acho que é um ponto. Esse é um assunto super sensível e é curioso, né? Porque toda vez que a gente toca nesse tipo de assunto, o debate acaba se estendendo. Né? Eu lembro que eu fiz um programa, eu e o Graeb, basicamente o tempo todo sobre liberdade de expressão, fake news, etc, né? É um momento em que o Duda e Vanessa, você no chat, né? Acho que isso é uma peculiaridade, né? A gente fala que na faculdade de jornalismo, o jornalista, ele é o único profissional dentro do meio acadêmico que tem que saber de tudo, mas não sabe de nada. Né? Então, mas pelo menos de jornalismo a gente entende, apuração de construção de notícia, e construção de notícia é construção de realidade, é uma ciência social. Tá? Então não dá para a gente descrever isso. E, enfim, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para chegar no seguinte ponto, Duda e Vanessa. Quando você tenta estabelecer um dolo, e quando a gente fala de dolo sobre desinformação, eu concordo com a Vanessa, de fato, se você for pegar alguns elementos, tem muito picareta por aí.
Tem muita gente ruim na internet. Tem gente que pega uma realidade distorcida, fragmentada e transforma isso numa realidade, consegue ampliar essa realidade, né? Eu tô falando, inclusive, de deputado federal, sabe? Eu já vi deputado federal falando barbaridades no plenário da Câmara, entende? Só que aí é que é o grande ponto, eu acho que é o grande dilema, sabe? Quando a gente... Eu não sei quem foi que me falou isso, mas acho que foi um analista político há um tempo atrás. Quando não tínhamos a internet, quando não tínhamos essa coisa da informação instantânea que você recebe no Zap, né? Eu publico uma coisa agora e já chega no seu Zap daqui a 2, 3 minutos. Esses boatos, essas mentiras eram mais fáceis de você conseguir dissuadir, né? Eram muito mais fáceis, porque, assim, tinha toda uma correia de transmissão, sabe? Lembra na época do jornal impresso? Com calma, sabe? A notícia passa por um pauteiro, que passa por um repórter, que passa por um editor, aí até ser publicada, sabe? É uma matéria simples de cidade, eu lembro no início de carreira, há quase 20 anos, uma matéria simples de cidade, de buraco, a gente ia lá em loco, ver o buraco, para a gente poder conseguir checar se aquela informação era verdade, né? Então, só que hoje tem muito picareta, que pega uma foto de um buraco, atribui a uma outra região e você não consegue checar. Isso aí sim, você tem um dolo, né? Você tem. Mas aí que é o grande ponto. Você vai pegar... Aí eu vou entrar no outro exemplo que a Vanessa trouxe, que também eu fico imaginando como é que você... Qual é o marco temporal, né? No início da pandemia de Covid, fazia até algum sentido, e aí eu estou fazendo uma expressão até libertária demais, uma interpretação até um pouco mais difusa sobre o tema, fazia até algum sentido ali no início da pandemia, março de 2021, você, vou defender a cloroquina como um medicamento eficaz, né? Porque você não tinha nenhum estudo que comprovasse a sua ineficácia. Então, na falta de um estudo, ok, vai no senso comum, né? Vai no que o povo diz, né? Mas e aí? Depois que você comprovou que a cloroquina já não funciona, aí sim, no momento em que uma pessoa, né, estabelece aquilo como verdade a partir de um passado que já foi desconstruído, aí sim, esse camarada, desculpa, né? Aí deixa de ser a burrice pura e simples para virar a má fé. Então, assim, são elementos muito complexos, né, para a gente conseguir estabelecer, né, gente? Assim, são elementos muito, muito tênues. E tendo a coisa que em ciência e até em informação de conhecimento, que é uma coisa muito sadia, mas que é outro elemento que me preocupa muito, que é a questão da dualidade da informação, sabe? Às vezes um discurso, ele não necessariamente ele é falso, mas ele tem um viés específico. Eu vou classificar isso como desinformação? Não sei. Eu trago aqui para reflexão coletiva, né? Eu acho perigoso, sabe? Engraçado, só dando um exemplo prático, que não é só um dilema das ciências humanas, é um dilema, inclusive, das ciências naturais. Outro dia eu estava conversando com o professor da UNB, que ele é biólogo, e aí, enfim, um papo de cafezinho, falando aqui num shopping de Brasília, e aí a gente estava falando sobre dieta, né? E aí, no meio da dieta, eu falei, não, mas a minha nutricionista me disse que é para eu tomar um shot de limão com gengibre, pimenta do reino e... enfim, cúrcuma. Exatamente, cúrcuma. É o professor de biologia da UNB, com doutorado. Ele falou, cara, você tá tomando isso é modinha de nutricionista. Isso não serve para nada. Assim, vai queimar ali vai te dar um efeito ali de 10 segundos e morreu. Não vai fazer mais efeito nenhum. Vai te dar um efeito psicológico, né? Que você vai falar, de 10 segundos. Vai dar efeito psicológico. E aí? Como é que a gente vai lidar com isso? Eu tenho uma nutricionista que é formada, que me recomenda uma coisa, e você tem um biólogo que que teoricamente entende da anatomia humana, que tem uma opinião divergente sobre aquele mesmo assunto. Qual dos dois? O que eu vou fazer com esses dois? Imaginem os dois num podcast, né? O que eu vou fazer? Eu vou classificar a informação da nutricionista como desinformação? Eu vou classificar a informação do biólogo como desinformação? Eu vou criminalizar isso? Entende? Então, assim, é um assunto muito delicado. Mas você vê que a nutricionista, ela não estava criando aquilo para poder atingir um objetivo, entendeu? Exato. É essa sutileza que caracteriza a desinformação.